Meus queridos e minhas queridas, tudo tranquilo por aí? Espero que vocês estejam bem e fiscalizando tudo quanto vocês conseguirem. É lógico que isso não acontece, mas pelo menos eu tô torcendo aqui. Eu sou W Ferreira, esse é o canal Truculência e Delicados. E antes de ir pro assunto do vídeo, quero deixar bem claro que até a data das eleições eu não falo mais sobre eleições especificamente. E por quê? Porque na minha opinião sobrou o chorume dos candidatos. O que há de pior entre os candidatos que estavam disponíveis aí, tanto na esfera estadual aqui em São Paulo, quanto na esfera federal, o enxofre dos candidatos está lá agora para o segundo turno. Então, o que vocês votarem aí, para mim tá tudo certo, elejam quem vocês quiserem, para mim não tem diferença nenhuma, tá? Então, tem 2 aí no segundo turno para o Brasil, tem 2 no segundo turno para o estado de São Paulo, e para mim não faz diferença nenhuma qual deles seja eleito. Para mim, tá tudo certo. Mas, ao assunto do vídeo, meus queridos e minhas queridas, o brasileiro é um sujeito que realmente fiscaliza o político que ele votou, ou até o político que ele não votou. Não é porque ele não votou que ele não vai ter o direito de fiscalizar. Tem político que fala isso, né? Você por acaso votou em mim? Não, meu amigo. Eu não votei, mas não interessa. Aliás, voto é secreto já por causa disso, né? Pra gente ter o direito, sem retaliação, de ir lá e fiscalizar o sujeito. Onde já se viu uma coisa dessa? Mas tudo bem. E por que o brasileiro ele tem essa mania ou falta de hábito de fiscalizar, né? No caso, não fiscaliza os seus políticos? Eu elenquei 3 motivos, eu acho que são os mais fortes. Primeiro, a limitação do sistema devido ao fato de o sujeito que é o mais interessado nisso é o cara que vive disso. É o cara que vive de desviar verba, que vive de superfaturar, que vive da corrupção. Ele é o mais interessado nisso, porque ele ganha muito. O cara que está na ponta de baixo, o cidadão comum, que tem que acordar cedo, vai lá no seu emprego, troca de um salário, que tem que ir no parque para levar o filho para passear, que tem que, sei lá, tem que ter um tempo de lazer para se divertir um pouco também, tem que estudar outras coisas. Esse cara, ele não se dedica, muitas vezes não tem nem interesse, ou às vezes nem, sei lá, não passa pela cabeça dele. Se alguém perguntar para ele, você viu o que o político fez? Rapaz, tô nem sabendo, deixa eu fazer outra coisa aqui, deixa eu esquentar meu café. E o cara tá cagando para isso, no final das contas. Então, o motivo número 1 é esse, tá? A falta de interesse ou a falta de tempo. E que no final é a mesma coisa. Mas vamos lá. Segunda coisa, a complexidade dos assuntos que se relacionam ao judiciário, ao executivo, ao legislativo, a quantidade de cadeiras, ou sei lá, quando vai para o executivo um julgamento, vai ser julgado na vara tal, sobe para outra instância, e depois recorreu, e é muito complexo para o cidadão comum, que inclusive eu, repito, é uma autocrítica isso aqui, que a gente termina, volto no começo anterior, por causa disso não tendo interesse, porque é tão complicado você falar assim, puxa vida, até eu entender esse processo todo, puta, já perdi meia vida aqui, sei lá, podia estar jogando bola, podia estar, sei lá, cuidando das minhas galinhas no meu sítio, eu não sei, como se eu tivesse sítio, né? Tô supondo aqui o cidadão médio. Apesar que o cidadão médio também não tem sítio, mas dane-se. Mas o fato é que a complexidade de todos esses assuntos referentes à política, referente a toda essa bandalheira que acontece por aí, ela impede que o sujeito desperte lá o ímpeto de ir descobrir, de ir saber, de ir cobrar o cidadão que está lá do outro lado roubando ele. Então, temos o terceiro motivo também, e esse que eu vou falar agora, eu considero que é o pior de todos. Esse realmente é o que derruba qualquer possibilidade da gente tentar. Mesmo eu que sou interessado, a partir de agora eu quero fiscalizar, ver de perto, quero passar a visitar, sei lá, uma Câmara de Vereadores aqui na minha cidade, eu vou ter essa dificuldade, porque existem eleitores apaixonados. Existem pessoas que, se você falar pro político dele, olha, o fulano de tal, ele fez um negócio ali que não é bom, ele desviou verba lá, desviou recurso, ele superfaturou um equipamento sei lá, um respirador lá no equipamento de saúde. O cara vai falar assim, não, fulano de tal não fez isso não, eu conheço ele, imagina. Então, por mais que você faça denúncias, você tem uma barreira que é o próprio cidadão que está sendo roubado. É impressionante como as pessoas... Antigamente não tinha isso. Antigamente era senso comum, e até errado, né? Porque eu acredito honestamente que existe político bom, político honesto, político bem intencionado. Mas o senso comum é, todo político rouba. Agora está mudando isso.
todo político rouba, a menos que seja o meu preferido. As pessoas não vão atrás de evidências. As pessoas querem se apaixonar, as pessoas querem gostar de fulano, ciclano e beltrano, sei lá, uns 3 ou 4, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada pessoa, e todos os outros não prestam. Mas é o esquerdista, é o direitista, é o centrão, não sei o quê. Não, o que eu penso é que a gente tem que ver o histórico individual de cada pessoa, acompanhar o mandato, saber o que o cara fez, o que o cara votou, o cara economizou, por que que ele correu atrás de outro político, o que que ele fiscalizou, porque ao contrário do que muita gente pensa, é outra coisa que me deixa doido também. Quando a gente fala assim, olha lá, compra de voto, o cara tá trazendo um postinho para a cidade em troca de apoio pro executivo, em troca de, sei lá, de manter o bom relacionamento com o executivo. Quando você fala isso, algumas pessoas têm a coragem, ou falta de conhecimento, talvez por isso, de dizer, não, mas não é essa a função do deputado? Ele não tá aí para trazer o postinho, para trazer uma praça pro meu bairro, para trazer esse tipo de coisa? Eu falo, socorro, gente, por favor, não. A função do deputado, entendam, meus queridos, a função do deputado é fiscalizatória, tá? Então, entenda, a gente tem que entender de uma vez por todas. Em regra, né? O legislativo fiscaliza o executivo, o judiciário julga os dois, em caso de cair lá para eles, e o cidadão comum, esse deveria fiscalizar todos. Ou você pode de repente falar assim, eu não tenho salário para isso, né? Eu não tenho salário para ficar cuidando de... Tá, se você não tem salário para fiscalizar, para cuidar do seu bem, então não venha querer cuidar do bem do político, ou seja, jogar contra o seu próprio time, defender o político, sem ter salário também. Porque se não tem salário para isso, também não tem salário para outra coisa. Se você não tem salário para jogar contra o bandido, não é bandido, né? Contra o mandatário, então você não tem salário também para jogar a favor dele. Vamos lá, vamos ser bem honestos aqui. Quando tem uma pauta que é contra os políticos, que é contra o roubo, contra o superfaturamento, essa coisa que eu vivo falando, aí você tem que ser a favor. Se tem um político que tem denúncia de roubo, você vem passar pano, você vem falar que não, aqui tá tudo certo, imagina, fulano, pô, meu amigo, aí tá difícil. Então entendam, a função do eleitor, do cidadão, é fiscalizar o político. Entenda de uma vez por todas e ajuda o Brasil a progredir, minha gente. É isso. Falei da minha revolta e agora eu tô mais feliz, tô mais leve.